Bom dia, Instagram. Bom dia, Facebook também. Já estamos aqui nos dois. Vamos enviar os nossos convites para os nossos grupos. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí. Bom dia, Anderson. Bem-vindo. Vamos iniciar aqui nosso estudo sobre o livro A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Nosso estudo diário sobre a resistência, sobre os nossos limites internos, os nossos bloqueios internos, como ultrapassá-los, como dar voz à nossa alma, ao chamado da nossa alma. Tem sido um estudo bem bacana. Se puder ficar aí com a gente, vai ser ótimo. Bom dia, bom dia. Só mandando aqui o nosso aviso aqui nos grupos para dizer que já estamos em direto. Já vamos começar aqui a nossa leitura, muito em breve. Só um minutinho que eu já inicio. Vão chamando aí também. Obrigada, Anderson. Deus abençoe seu trabalho também. Se puder partilhar esse vídeo com aquelas pessoas que estão aí às voltas com as suas resistências, com os seus bloqueios, por aí uns coraçõezinhos embaixo, ajuda o algoritmo do Instagram a entregar para mais gente. Bom dia, marido. Também já começou. Marido, ainda não pus comida para meme, tá bem? Desci direto aqui para fazer meu pequeno almoço e ainda não fui lá. Mas antes de ir pro ginásio, vou lá pôr comida para ela. Tá descansadito. A gente vai aproveitando, vai mandando comunicações assim. Prontinho, prontinho. Pronto. Já pus aqui nos grupos todos. Já tô aqui em direto, sem mais delongas. Deixa eu parar a música, não é? Ora bem, vamos começar aqui com o nosso estudo, não é? Hoje a gente vai dar seguimento ao nosso capítulo aqui do Steven Pressfield, da Guerra da Arte. Hoje nós vamos falar sobre o self autêntico. E o que é o self autêntico, né? A gente vem falando aqui nos últimos capítulos do nosso eu, do nosso ego, quando ainda está muito imaturo e defensivo, e que tem dificuldade de suportar as demandas, os pedidos do nosso eu mais profundo, do nosso eu mais sábio, digamos assim, né? O nosso ego, quando está fragilizado, ele não consegue dar resposta ao chamado da nossa alma, digamos assim. Por isso que processos terapêuticos, quando são bem feitos, são de alguma forma para diminuir as defesas, né, o aspecto defensivo do ego, e permitir dar lugar para que a nossa alma, o nosso self, né, o nosso inconsciente, o nosso desejo possa fluir, né, possa se manifestar e a gente tenha estrutura para suportar isso, né, e para bancar os nossos sonhos, né. E aqui o nosso autor vem fazendo, primeiro fez todo um apanhado do que é a resistência, do que são esses bloqueios internos, que é essa força psíquica que se manifesta toda vez que estamos a fazer algo importante para a nossa alma, a atender um chamado importante da nossa alma, né? Ele, enquanto escritor, fala muito desse lugar de artista, né, que teve que ao longo da vida dele trabalhar em várias outras coisas que não tem nada a ver com ser escritor, para então conseguir sustentar e seguir esse caminho, né, com assertividade, com firmeza. Portanto, e agora nós estamos já na parte final do livro em que ele fala
sobre as forças psíquicas que nos impulsionam, né? Que ele chama de anjos, né? Faz aqui uma metáfora com os anjos, e aí a gente pode ampliar essa metáfora para vários símbolos que temos aí na humanidade, né? Portanto, a gente está nessa parte vendo as nossas forças psíquicas que nos impulsionam no nosso caminho. Muito bem, então o capítulo de hoje começa: o self autêntico. E o nosso autor começa perguntando. Vou tomar aqui o meu aloe verazinho. Hoje eu tô com meus Herbalife aqui de manhã. Vai já dar aquela orientada no corpite, porque daqui eu já vou pro ginásio. Então o nosso autor pergunta: você tem filhos? Então sabe que nenhum deles surgiu como uma tábula rasa, uma lousa completamente em branco. Cada um deles veio a este mundo com uma personalidade distinta e única. Uma identidade tão definida que você pode lançar pó cósmico e grandes bolas de fogo contra ela sem lhe causar o menor dano. Lembrando que ele é um autor de ficção, tá bom, gente? Ele não é um autor de autoajuda e desenvolvimento pessoal. Ele é um autor de ficção, um escritor de romances. Então ele tem ali um lirismo, tem ali uma poesia na escrita dele, umas metáforas muito interessantes. Então ele fala isso, né? Cada criança, cada ser que nasce nessa terra, nasce com uma espécie de núcleo duro, com uma espécie de centro inabalável, em termos de personalidade, que não é facilmente influenciável. A gente viu isso lá no início, né, da primeira parte do livro, quando ele falava daquela nossa parte mais criativa, mais poderosa, que não se afetava, que não se afeta facilmente pela resistência, né, que é mesmo a nossa fonte de força, de coragem, de criatividade contra a resistência. Então, o que ele está dizendo, né, que essa parte nossa mais criativa, poderíamos lhe lançar pó cósmico e bolas de fogo que não causaria o menor dano. Cada criança já era, né, o que era. Cada um de nós já éramos o que somos quando nascemos. Até gêmeos idênticos, constituídos exatamente do mesmo material genético, eram radicalmente diferentes desde o primeiro dia e para sempre o seriam. Pessoalmente, concordo com Wordsworth, é algum autor aqui que ele nos cita, que tem um trechinho bonito. Nosso nascimento não passa de um sono e de um esquecimento. A alma que se ergue conosco, a estrela da nossa vida, habitava noutro lugar e vem de longe. Não completamente esquecida, não inteiramente nua, mas vimos seguindo nuvens de glória de Deus, que é o nosso lar. Em outras palavras, nenhum de nós nasce como manchas genéricas passivas, à espera que o mundo imprima sua marca em nós. Ao contrário, surgimos já possuindo uma alma altamente refinada e individualizada. Que é importante a gente voltar um pouquinho nesse ponto, né? Ele fala até dos gêmeos idênticos, que são do mesmo material genético e que acabam por serem crianças diferentes, né? Aqui, volto a dizer, esse livro, esse autor, ele é profundamente platônico em termos de orientação filosófica, né? Para ele há um mundo espiritual, um mundo das ideias, do qual nós viemos, né? Do qual a nossa alma veio, encarnou nesse planeta, nessa vida, e temos aqui algo a cumprir para regressarmos, então, a uma vida espiritual. Né? Não necessariamente reencarnacionista, mas um mundo espiritual, como se a sede da vida mesmo fosse neste mundo espiritual. Esta é uma leitura platônica da antiguidade grega tradicional, que é mais ou menos a leitura filosófica que orientou todo o nosso pensamento ocidental, né? Aqui no Ocidente. E orienta toda a nossa vida, né? Em níveis que às vezes a gente não está nem consciente, nem sabendo que é assim que a nossa estrutura de pensamento está montada. Né? Então ele está partindo aqui da ideia de que nós nascemos com uma alma que já é individualizada,
já tem um pensamento com noção de si, né? Em termos filosóficos, a alma individualizada é isso. Nós somos a espécie, segundo os nossos conhecimentos, né? Que tem noção de si. O homem pensa sobre si mesmo, o humano pensa sobre si mesmo. Enquanto os animais, outras espécies, existem lá na vidinha deles, no cosmos, né? Novamente nessa visão platônica, aristotélica, há um cosmos onde cada ser, né? Orgânico, inorgânico, vivente ou existente apenas, tem o seu papel, né? E desempenha lá as suas funções. Como o homem, e o Aristóteles era o gajo da classificação, né? Ele tinha assim essa necessidade enorme de classificar coisas. Ai, gente, espera que eu esqueci de mandar aqui pro povo no Instagram. Segura a onda aí, galera. O bidutinho só, o bidutinho. Vamos aqui compartilhar com o povo, chamar o povo. O Instagram manda notificação, mas não significa que eu também não vá mandar, que eu também não vá mandar convites. Eu mando assim pro povo que é da minha proximidade, não é? E olha, assim, vou divulgando aqui esse estudo. Só um instantinho. Compartilhar aqui com a galera. Quem for chegando aí vai pegando. Bom que dá tempo de pegar um chazinho, dá tempo de pegar um negócio para tomar. Tô só mandando aqui os nossos convites que eu esqueci de mandar no início da live. Mas não significa que eu não vá mandar agora. Desde feito. Pronto. Muito obrigada pela vossa espera. Tenha um bom dia. Então, o nosso autor aqui, ele parte da noção de que nós temos uma alma individualizada, o homem, né, o ser humano é o ser da criação, da natureza, que pensa sobre si mesmo, ou seja, tem um pensamento reflexivo, pensa sobre o próprio pensamento, e isso nos torna individualizados, né? Essa capacidade de pensar sobre o pensamento, sobre o que nós pensamos, nos torna seres individualizados, com essa noção de individualidade. Os outros animais da natureza, segundo esta corrente filosófica, existem pelo pensamento de espécie, não pelo pensamento individualizado. Eu sou o gatinho miau, não, gato, né? Cachorro, cão, pássaro, mar, planta, árvore, samambaia. Não há aqui uma noção de eu sou a samambaia na casa da Maria. Percebe? É um pensamento de espécie, segundo esta doutrina filosófica. Bom dia, Kátia, bem-vinda. Ponham aí os seus coraçõezinhos para a gente vencer a resistência do algoritmo e esse vídeo chegar a mais pessoas. Estamos estudando sobre as nossas resistências e agora falando do nosso eu autêntico, que acaba por vir à tona quando a gente dá essa permissão. Né? Então, se nós nascemos segundo uma ideia de que viemos fazer algo nesta terra, né? Temos esse espírito, essa inteligência individualizada, mesmo gêmeos idênticos lá com o mesmo material genético, resultam em pessoas diferentes. E aí a filosofia mais chapa branca diz que nós já éramos quem devemos ser antes mesmo de nascer, então nascemos com essa alma. A filosofia mais, como se diz na filosofia dos filósofos malditos, vai dizer que a gente nasce com esse pensamento individualizado, sim, com essa capacidade reflexiva, mas a vida nos vai moldando e a gente vai desenvolvendo
a nossa personalidade, a nossa autenticidade, conforme os estímulos que nós recebemos. E essa inteligência em nós, que é essa inteligência reflexiva, vai metabolizar esses estímulos de formas diferentes. Daí os gêmeos idênticos terem essa diferença. Isso aqui para falar um pouco dessas duas correntes filosóficas que parece uma conversa de surdos que falam mais ou menos a mesma coisa de jeitos diferentes, né? Mas a vida da filosofia é essa, né, gente? É falar várias coisas que são muito parecidas umas com as outras de jeitos diferentes, mas com uma raiz ali que difere, que é a conversa desse livro, né? A conversa desse livro nos fala de nos tornarmos quem somos, né, de quem já somos, como se essa essência estivesse em algum lugar a ser descoberta para então ser realizada. Enquanto um outro olhar filosófico nos diz que a vida está aqui ao nosso dispor e podemos fazer com esta vida aquilo que nos chama, aquilo que essa vida nos convida. Mas o que vai nos fazer nos sentir chamados, convidados, atraídos, está muito ligado a uma espécie de essência, se a gente pode dizer assim. Mas vamos seguir aqui na leitura para não divagar demais filosoficamente. Então, não somos simplesmente seres passivos diante da natureza, né, diante da vida, que vão recebendo só estímulos e esses estímulos vão se impregnando em nós. Há algo em nós que desde muito inicialmente reage a esses estímulos. Né? Há uma inteligência em nós que reage, responde e vai se formando através desses estímulos. Então, aqui no caso, essa alma altamente refinada, com essa capacidade reflexiva, que nos que quer se manifestar, que quer se fazer, quer se construir cada vez mais aqui neste plano, né, na vida. Uma outra maneira de considerar a questão, e até o que eu pus aqui na chamada dos nossos grupos, é: não nascemos com escolhas ilimitadas. E aqui a gente já tem uma polêmica filosófica clássica, né? Que é o livre-arbítrio. Temos escolha, não temos escolha, o nosso livre-arbítrio é livre, é total, é relativo. Temos essa liberdade toda, nossas escolhas estarão sempre condicionadas a essa alma, a essa inteligência que nos habita, estará sempre condicionada pelo destino. Então, esse é um dos grandes debates filosóficos. Temos liberdade ou não? O nosso livre-arbítrio existe ou não? Se existe, em que grau? Quanto de liberdade nós temos, né? Essa é uma pergunta que não se pretende ter respostas definitivas. Atenção, não venham com respostinhas quadradinhas, porque, né, vamos respeitar o pensamento filosófico, o filosofar e o pensar. Né? Isso é algo para a gente refletir. Vai ter momentos na nossa vida em que sim, vamos sentir que temos uma grande liberdade. Outros momentos vamos sentir que estamos absolutamente condicionados pelas forças exteriores. Outros momentos vamos sentir que estamos absolutamente condicionados pelo nosso próprio pensamento, pela resistência, né? Em outros momentos a gente acessa algo em nós que, apesar de condições externas que prendem, internamente nos sentimos libertos, né? Então, as questões existenciais, filosóficas profundas da humanidade não se restringem à resposta sim ou não, por favor. Já vamos ter isso aqui em consciência nas nossas conversas destas manhãs, né? Não estamos aqui com respostinhas fechadinhas, né? Não tem nem roupa para isso. Então, quando o nosso autor aqui fala que não nascemos com escolhas ilimitadas, não podemos ser qualquer coisa que queiramos ser, ele aqui faz uma espécie de elogio a essa alma, a esse ser que nos anima e nos habita, né, a esse self autêntico, que nos pede para nos realizarmos, né? A gente vem falando do desejo, do inconsciente, que faz ali uma pressão, digamos assim, né? O inconsciente, enquanto sede da nossa potencialidade, faz ali uma pressão no nosso eu para vir à tona, né? Para existir, para se realizar, se autorrealizar,
numa linguagem mais junguiana, para se individuar, né? O trabalho da nossa vida é nos tornarmos quem somos, né? Só que não é uma coisa assim reducionista. Então eu descubro quem eu sou e pronto, já tá, já me tornei. Isso é um processo da vida, porque como a vida vai nos estimulando constantemente, a dinâmica da vida é perpétua, permanente, sejamos reencarnacionistas ou não, é, o que quer que seja que a gente entenda por vida, no período em que ela vai do seu início ao fim, ela é uma experiência única, né? E nos estimula constantemente, uma experiência dinâmica. Seja a nossa concepção de vida, do berço ao túmulo, seja a nossa concepção de vida, essa concepção mais platônica, que também é muito a concepção religiosa, de que há uma alma que vem de lá, encarna, vive e dali a pouco vai viver uma vida eterna, seja uma concepção reencarnacionista de uma alma que vem de vários lugares, já passou por vários lugares, hoje está aqui e ainda vai passar por mais muitos outros, seja qual for a nossa concepção de vida humana. Bom dia, Dai, bom dia, Raquel. Seja qual for a nossa concepção de vida humana, essa vida é única. E naquele estágio em que estamos de vida, a gente tem escolhas limitadas, mas ao mesmo tempo uma potencialidade anímica ilimitada. Então é sempre essa ambivalência, né? Freud já dizia que grande parte do sofrimento humano é não suportar a ambivalência. Então as nossas leituras aqui também têm essa função de nos ajudar a suportar a ambivalência, as coisas que são uma coisa e outra, né? Então, as nossas escolhas são limitadas, o nosso tempo de vida é limitado, o tempo todo nós somos apresentados aos limites. Então, essa conversa para boi dormir de que não há limites, não há limites, né? Unlimited power, né? Liberte o gigante interior, tem a ver com saber lidar justamente com os limites, né? É aqui a grande ambivalência da coisa. Nós lidamos com o nosso poder, libertamos o nosso gigante interior quando aprendemos a não acatar pura e simplesmente limites que nos são impostos, mas reconhecemos as limitações da realidade. Reconhecemos que há situações que naquele momento não será possível. Talvez em outro, talvez com outro contexto, talvez com outros recursos, né? A potencialidade está ali, ilimitada, né? Que a cada momento vai requerer de nós novos investimentos. Bom dia, Luciana, seja bem-vinda. Portanto, vimos a este mundo, né, seguindo aqui na nossa leitura, vimos a este mundo com um destino pessoal e específico. Temos um trabalho a fazer, uma vocação a exercer, um eu a se tornar. Somos quem somos desde o berço e estamos presos a isso. A gente lê, né? Eu, Renata, pelo menos, olho para isso e me sinto um pouco incomodada, né? Como se esse destino estivesse escrito num lugar que eu não sei bem qual é, que eu não lembro, né? Que a minha consciência de agora não lembra. E eu falo assim, nossa, mas é sério que eu tenho, né? Então tem uma profissão para eu exercer, tem uma relação para eu viver, tem só X pessoas para eu conhecer, né? Um determinismo psíquico, né? Um determinismo, um fado, um destino inafastável. E por isso que é importante a gente aqui destrinchar um pouco essa leitura, né? Explorar um pouco mais o que há aqui nesse destino tão fincado, né? Somos quem somos, estamos presos a isso, né? Não se pode fugir de quem nós realmente somos. Como se a gente não pudesse mudar nunca, né? E isso é também um bocado assustador, né? Imagina uma pessoa que passa a vida inteira do mesmo jeito, não muda, não cresce, não evolui, né? Não tá ali sempre do mesmo jeito, com a mesma mania, com o mesmo trejeito, né? Esquisito também. Então ele aqui está dizendo desse trabalho a fazer, dessa vocação.
são os chamados da nossa alma, né? Há quando o platonismo é levado assim muito a sério, né? Essa coisa aristotélica é muito levada a ferro e fogo. Tipo assim, cada pessoa tem um talento, uma coisa que ela veio fazer nessa vida. E aí a tal do propósito, né? Nossa, que eu tenho que viver o meu propósito, tenho que encontrar meu propósito de vida. Se eu não encontrar meu propósito de vida, minha vida está destruída. Então, isso não é só a conversa da autoajuda contemporânea, isto é a orientação filosófica que nós, enquanto Ocidente, escolhemos há 5 séculos antes de Cristo, basicamente, que é a época dessa galera aqui, século 5, 6 antes de Cristo, né? Fizemos essa escolha filosófica no Ocidente. Há quem defenda que se isso aqui fosse tão errado, fosse uma coisa assim tão sem sentido, não teria perdurado ao longo dos anos, né? Essa estrutura de pensamento de que somos algo que vem do além, baixa aqui na Terra, cai de paraquedas aqui e tem algo a resolver aqui, né? Tem algo já que foi combinado lá, que a gente não lembra, e o Big Brother soltou a gente aqui, tipo, vai fazer a prova do líder, vai se desenrascar, depois volta para casa e a gente vê aí se você ganhou o prêmio ou não, né? Uns vão sendo eliminados, portanto, por isso que a religião sempre vai existir. A religião ela vai dar resposta a essa pergunta tão existencial que é: que raio que nós viemos fazer nesta terra? Por que raios nós nascemos? Por que existimos? O que é que nós estamos fazendo aqui? E para onde é que nós vamos? Né? Perguntas clássicas da filosofia que inquietam o ser humano, inclusive este que vos fala, desde sempre. Né? Mas não estou aqui para gerar total inquietação em vocês. Vamos aqui conversar. Né? Então, esse talento, esse destino pessoal específico, né? Esse trabalho que temos a fazer, ele pode ser encarado, porque para algumas pessoas a coisa resulta dessa maneira. A pessoa se encontrou ali numa coisa que ela faz da vida. No que ela se encontrou ali nessa coisa que ela faz da vida, as outras áreas da vida dela são mais palatáveis, entendeu? Ela transita com mais tranquilidade. E se a gente conversa com pessoas que se sentem realizadas no seu fazer, não importa se são profissionais no mercado de trabalho, não importa se são mães, pessoas que se sentem, que têm esse sentimento, uma paz interior, assim, que lhes acompanha em vários momentos da vida, porque eu não acredito em pessoas sem inquietação. Isso aí para mim é Prozac que fala. Mas aquela pessoa assim que você conversa com ela, você vê que a pessoa tá no elemento dela, tá no registro dela, tá vendo? Tipo, tá fazendo uma coisa que faz sentido para a vida dela, apesar das inquietações, apesar dos limites, apesar das dificuldades, né? Apesar dos desafios da vida, aquela pessoa está com a coluna ereta. Estão a ver? Sente que está ali, está de corpo presente. Né? Muito provavelmente essa pessoa encontrou um chamado da sua alma que é bastante importante para ela e segue este chamado. Pode ser uma pessoa com um trabalho absolutamente banal, considerado até subalterno, mas que no fim do dia essa pessoa senta, escreve o poeminha dela, essa pessoa vai, toca a flauta dela, essa pessoa vai e pinta uns quadros, sem aquela pretensão de se tornar artista, né? Mas lida com aquilo com o compromisso de um artista profissional. A gente viu isso também em umas etapas anteriores do livro. Portanto, é aquela pessoa que encontrou um chamado da própria alma e ela vai, atende esse chamado, né? E só que com a filosofia da autoajuda, né, se é que a gente pode chamar de filosofia, criou-se na contemporaneidade uma noção de que a pessoa tem que viver o propósito da vida dela. Ela tem que encontrar essa única coisa. Então, isso que é um pensamento filosófico altamente refinado e elaborado de séculos e milênios, né, a cultura pop da autoajuda transformou em enquanto seu propósito seja feliz e acabou, tá resolvido, tá? Não vai ter mais problema. Beijo, tchau, me paga aqui o meu curso de 10.000 euros e boa. Manifesta aí a realidade na sua vida, né? E isso é
além de desonestidade intelectual, isso é de uma canalice, talvez possamos usar essa palavra, porque a nossa vida, a nossa potencialidade é ilimitada. Por mais que nessa vida, nesse pedaço de existência, a gente tenha um chamado, né? A nossa vida pode funcionar de várias maneiras, né? A gente pode encontrar maneiras criativas de viver com um sentimento de propósito, né? Não porque a gente encontrou uma única coisa que a gente faz e que essa única coisa vai resolver todos os nossos problemas, né? O nosso autor aqui, ele fala da importância de encontrarmos esta única coisa, né? Ou esta coisa muito grande que acaba por dar inspiração para todas as outras, né? E a nossa reflexão aqui em torno disso que ele propõe é mais nessa perspectiva, mas ele vai dar seguimento aqui, né? Somos quem somos desde o berço, estamos presos a isso. E aqui é interessante, porque é onde ele faz o aprofundamento filosófico como deve ser. Nossa função nessa vida não é nos moldarmos segundo algum ideal que imaginamos que deveríamos ser, né? E aí vem daquilo que a cultura impõe, a criação impõe, a educação impõe, né? Uma série de coisas, uma série de ideais que estão aí espalhados pela vida fora, e que nos aprisionam e que a gente acha que são as nossas escolhas. Daí a questão do livre-arbítrio, né? Será que temos tanto livre-arbítrio assim? Temos tanta escolha? O que determina as nossas escolhas? O que faz eu escolher A e não B? Quais são os fatores, né? O encadeamento de causas que leva alguém a uma determinada escolha, né? Nossa função nessa vida não é nos moldarmos segundo algum ideal que imaginamos que deveríamos ser, mas descobrirmos quem já somos e nos tornarmos essa pessoa. E quem nós já somos, né? Essa é uma pergunta permanente. É o grande paradoxo desse pensamento filosófico, né? Esta vai ser uma pergunta que nós vamos responder ao longo de toda a vida. Se a gente perguntar para uma pessoa de 90 anos, lúcida, né, que viveu, não sabemos se ela vai saber responder quem é, além do próprio nome e da profissão que teve, né? O trabalho na nossa vida, na nossa cultura, é um elemento muito definidor de quem nós somos, né? A nossa cultura se define muito pelo trabalho, pela profissão, né? Por isso que uma pessoa, quando está sem trabalho, além das questões econômicas, né, de não conseguir comer, não conseguir morar, não conseguir vestir, não conseguir se mover, uma pessoa sem trabalho ou completamente desligada do seu trabalho, ela sente um esvaziamento muito grande. Não porque ela precisa estar trabalhando com a carreira de sonho, com o grande propósito da vida dela, né? Mas a relação que uma pessoa precisa desenvolver com o trabalho, né, com os seus fazeres, precisa ser uma relação significativa, né? E aqui há todo um salto de, eu preciso encontrar meu propósito de vida, para eu preciso viver de uma maneira que produza sentido para mim e que eu sinta que vários dos propósitos que chamam a minha alma estão a se realizar aqui, né? Ou o único. Se você é dessa pessoa que fala assim, não, Renata, eu sei direitinho ali o que eu vim fazer nesse mundo. Top. Bora. Bora lá, né? Eu hoje profissionalmente sinto que também sei, né? Já estou aqui no meu elemento. Só que a nossa vida não se resume ao trabalho, né? A nossa vida não é a nossa dimensão profissional apenas, né? O que mais há para ser feito e que relação nós temos com todas as áreas da nossa vida? É uma relação propositada? É uma relação significativa, né? Então, a gente ir se fazendo essa reflexão. Então, essa pergunta, quem nós somos, é uma pergunta que nós nos fazemos a vida inteira. E em cada fase da vida, já disse aqui isso outras vezes, em cada fase da vida uma pessoa tem um propósito, né?
A criança tem o propósito de crescer, se desenvolver, brincar. O adolescente tem o propósito de se diferenciar dos seus pais, de começar seu processo de descoberta de si. Um jovem adulto, né, tem o propósito de encontrar ali uma profissão para começar a ser independente, né, a ter a sua autonomia material. Um adulto, né, pode ter o propósito de encontrar uma outra pessoa ou outras pessoas para amar e viver junto, ou não. Pode ter o propósito de se tornar pai ou mãe, né? Várias coisas podem ser o propósito de vida de uma pessoa numa determinada fase dessa sua vida. E essa pessoa viver aquilo com um grande propósito, com um grande senso de sentido, né? Não significa que a vida dela esteja resumida a isso. Então, a beleza disso que ele fala, né? Nascemos com escolhas limitadas e há algo que nós viemos fazer, é para que em cada momento da nossa vida a gente esteja atento ao que é importante. Cada momento da nossa vida a gente esteja atento ao chamado do nosso desejo, do nosso inconsciente, para a nossa verdade interior, né? Que não necessariamente vai ser uma só ao longo da vida toda. Pode ser que muito dela permaneça ao longo das várias fases da nossa vida, né, da nossa autenticidade, mas essa verdade interior ela não é um bloco absoluto, né, como uma célula imutável, né? Aquela imagem, me veio agora aquela imagem do acho que é do Michelangelo, do Da Vinci, não sei, algum artista desse aí, renascentista, que falava que a obra já estava no mármore. O que ele fez foi tirar os excessos, né? A obra já estava lá. O que é feito é tirar os excessos. Muitas vezes o nosso processo é esse. A nossa obra já está lá, né? Não sabemos exatamente todos os detalhes, mas conforme a gente vai tirando os excessos, esses detalhes vão aparecendo. Numa etapa a gente vai estar fazendo a cabeça, noutra etapa a gente vai estar fazendo o corpo, noutra etapa a gente vai estar esculpindo as pernas, noutra etapa a gente vai estar finalizando ali, e assim vamos vivendo essas obras de arte ao longo da vida, né? Não nessa ilusão de que encontrei um propósito, fechei a tampa, acabou a angústia. Nunca mais aquele assunto me chateia, né? Não vai acontecer. Não será bem assim, né? A ideia de que temos um chamado a cumprir. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Luiz Felipe. A ideia de que podemos ter um chamado a atender não se resume a um único chamado na vida, né? Mas sim a este sentimento, digamos, de que a nossa alma, a nossa vida está num movimento que faz sentido, que a gente sente que a coisa está construída, está constituída, né? E não que estamos reféns desses ideais, dessas amarras, dessas condicionantes todas que vêm de fora e que não conversam tanto assim com isso, com essa inteligência que nos habita e que nos diz: ei, tenta esse caminho aqui, há uma coisa aqui que você devia ver, vem cá ver, né? Essa inteligência que nos anima e que está sempre a nos convidar a olhar para onde todas as nossas condicionantes não nos deixam olhar, muitas vezes, né? Então a gente tem aqui um desejo que nos convoca, apesar das censuras da cultura, das censuras do eu, das censuras do super-eu, né? Apesar de todas essas, todos esses quadradinhos, todo esse guião, né? O by the book que tem, porque tem um by the book aí para a vida, né? Como é que a gente deveria viver. Mas o nosso desejo, o nosso inconsciente, a nossa alma, Deus, a força divina, o universo, a inteligência superior, qualquer nome que a gente queira dar para esse rolê, fica aqui. Então, tem um outro negócio aqui para a gente ver, vamos ver aqui rapidão, né? E para ver se a gente destrava, né? E sai um pouco dessas amarras todas, né? Então, esse é o processo de nos tornarmos quem somos, sendo que quem somos não é algo estático, não é algo fixo.
né? Que só vai chegar a essa realização, sabemos Deus quando. No pensamento reencarnacionista, para algumas pessoas isso reduz a angústia, ou seja, então tá, então eu tenho mais tempo para descobrir, né? Se não for nessa vida, pode ser em outra. Para outras é, meu Deus, é a vida inteira, inclusive na eternidade, sem saber quem eu sou, como pode, que angústia, né? Então, para a gente ver como os vários sistemas filosóficos, religiosos, místicos, etc., vão dar resposta a diferentes necessidades psíquicas, né? Assim como os diferentes caminhos terapêuticos vão dar resposta ou não dar resposta ou dar uma não resposta a diferentes necessidades psíquicas, né? A questão é, as nossas certezas vão ser chacoalhadas pela vida fora e há que termos alguma estrutura para suportar essas incertezas, né? Porque a vida vai nos fazer questionar, invariavelmente. Se a gente não questiona, né? Tem uma frase daquele filme A Vida de Pi que eu gosto muito, 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 muito. Aliás, eu sou super fã daquele filme, que é: a fé é uma casa de muitos quartos e em todos eles há espaço para dúvida. Porque se não há espaço para dúvida, se as nossas certezas não podem nunca ser questionadas, sequer tem valia a nossa crença. Porque se não há incerteza, deixa de haver crença. O acreditar tem essa componente da incerteza, né? A fé na vida, a fé seja no que for, na vida, em Deus, no Espírito, no Platão, no Aristóteles, na filosofia, ela pede algum grau de desconfiança, ela pede algum grau de dúvida, né? De pergunta. Senão a gente está engessado na vida, senão a gente está congelado. Né? Os grandes filósofos, sobretudo filósofos da religião, escolásticos, passaram a vida atormentados com as perguntas que a cabeça deles fazia. Né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino construíram verdadeiros sistemas filosóficos para tentar dar resposta a essas perguntas que inquietavam aquelas almas, né? Porque a vida vai nos inquietar. O mistério da vida segue presente e segue inquietante, né? E essa função, talvez se a gente fosse falar de um propósito da vida, seja lidar com o mistério, seja suportar as incertezas do grande mistério que é a vida. A gente vai dando as nossas respostas, a gente se afilia a sistemas de pensamento, a sistemas de fé, né? Falo muito tranquilamente, tenho a minha lá na minha macumba. A gente vai se afiliando a sistemas que nos deem respostas. Por outro lado, a pergunta existencial segue lá. Segue lá. A necessidade de continuar produzindo sentido para a nossa vida segue firme, porque o nosso inconsciente segue nos convocando a produzir sentido a cada peido que a gente dá, praticamente, né? Cada ali, bom dia, Raquel, bem-vinda, bem-vinda. Portanto, essa coisa de descobrirmos quem somos e nos tornarmos essa pessoa é um processo para a vida, é uma coisa que a gente faz ao longo da vida, não é encontrei, pronto, acabou, respondeu, já acabou minha angústia, tá? Não vamos nos iludir com essa conversa de que quem encontrou o propósito não sente angústia, porque sente e não é pouca não, tá? Quando a gente está no nosso elemento, porque aí a gente volta aqui para o nosso livro, a resistência, ela vai brotar. Porque quanto mais importante, quanto mais grandioso para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa psique, é um movimento na nossa vida, mais resistência ele vai apresentar. Então vai ter angústia sim, por mais propositado, por mais significativo que aquilo seja, aquilo vai gerar angústia. Porque é o nosso campo de forças psíquicas, que volto a dizer, como já falei ao longo da leitura, é amoral. Não é uma questão, porque nós temos um mal dentro da gente que não quer que a gente seja feliz. É a moral, né? Freud como bom platônico aristotélico, né? A psicanálise é toda nessa estrutura aqui também, tá, gente? Né? Porque a psicanálise vem aqui martelando certezas que ela não está nessa estrutura epistemológica aqui de que há um outro mundo, que é o inconsciente, vem tudo de lá
e o mundo aqui limitado do ego e do super-eu fica cortando essa potencialidade do inconsciente. A psicanálise também, por mais que seja, e os psicanalistas tenham essa postura assim, muito filosófica e muito de que eu estou escutando tudo isso que você está falando e isso aí é tudo bullshit, isso aí é tudo conversa da sua cabeça, a psicanálise é estruturada nesse registro aqui. Há uma inteligência em nós, algures aqui, né? O Freud tinha esperança de que a neurociência ia encontrar no cérebro onde está o inconsciente, mas a noção lá é a pulsão é algo entre o psíquico e o somático. Então, essa inteligência, essa força que nos habita, nos impulsiona pela vida fora, que sofre os cortes da realidade, sofre os cortes da consciência, sofre as limitações da vida, né? Então, por mais que a gente viva por essa força, as limitações vão continuar. Até porque viver por essa força, né, simplesmente no princípio de prazer e viver só no inconsciente, na força do inconsciente, é também um delírio de onipotência. Então, nos tornarmos quem somos é um processo para a vida. É um projeto de vida. Então, propósito de vida, meus queridos, é viver. É viver. Entendeu? O que quer que você entenda que viver de verdade, seja para você, né? Não há necessariamente assim um talento único que uma pessoa precise desenvolver. Se você sente que tem, maravilha, go for it, vai atrás, lute por isso, se mobilize, se implique no seu desejo, vamos adiante, né? Se nascemos para pintar, devemos nos tornar pintores. Se nascemos para criar e educar filhos, devemos nos tornar mães. Por que não pais, né, querido autor? Então, se a gente lê o livro, já conversa-se com o autor, né? Por que mães e não pais? Se nascemos para pôr um fim à ordem de ignorância e injustiça no mundo, devemos perceber isso e lançar mãos à obra. E aqui ele já abre o leque, né? Por fim à ordem de ignorância e injustiça, aqui a pessoa pode ser advogado, a pessoa pode ser professor, a pessoa pode ser, sei lá, cientista, né? Muitas coisas. Então, não fecha, porque há muitos propósitos nesse grande propósito que é viver. E é muito importante que para a nossa autenticidade, para a nossa liberdade, para a gente fazer a nossa estrela brilhar, para que isso aconteça, é importante a gente estar minimamente confortável e tolerante com a incerteza, com as perguntas, com esse processo contínuo de nos tornarmos quem somos. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Né? Estarmos presentes para essa noção de que mesmo que a gente encontre um caminho que faça profundo sentido para nós, em algum momento nós vamos nos questionar. A vida vai nos trazer questionamentos, a vida vai nos trazer dúvidas. E não significa que a gente esteja fora da nossa autenticidade. Essa dúvida que é importante para o nosso self autêntico, para essa liberdade. Né? Se há alguma liberdade possível, é a liberdade de questionar, não questionar obsessivamente, tá? Mas de questionar as próprias certezas. Questionar um arranjo de vida tal como ele está, para que possa ser mudado. Ou não, para que possa ser perpetuado ou ser continuado, sabe Deus por quanto tempo, naquele registro. Porque ainda é preciso, porque ainda faz sentido. Então, esse tornarmos quem nos somos é um processo da vida. É um projeto de vida. Né? Não há... A gente não vai vasculhar os nossos registros acásticos e encontrar lá, então é para eu ser alfaiate. E aí eu me torno alfaiate e acabou o meu problema. Né? Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Né? Descobrir o propósito pode ser muito bom, né? Acredito que, né, se há aí um propósito único, parabéns, né? Mas para quem tá nessa linha de que propósito de vida é viver, né? Descobrir isso e pôr isso em movimento não é sinônimo do fim da angústia, né?
viver o propósito. Não tem uma conversa aí das frases também motivacional, que só vive o propósito quem suporta o processo, né? É nesse rolê, nesse registro. Porque é um processo, o propósito ele não vai baixar, né? Incorporar assim no nosso corpo e pronto, já tá aí, resolveu, dali não tem mais trabalho a fazer. Muito pelo contrário, quanto mais propositada uma vida, mais trabalhosa, porque mais implicação do nosso desejo ela vai exigir, ela vai requerer, né? Se a gente só vive como econopessoas, adorei essa metáfora daquela série de Handmaid's Tale, né? As econopessoas são aquelas que mantêm a estrutura girando ali sem maiores questionamentos, sem lá está, sem um grande papel, né? Sem viverem de uma forma significativa, né? Então são econopessoas, mantêm a economia das coisas em funcionamento, né? Já me perdi porque que eu falei isso. Acontece, né? O pensamento aqui fugiu, o inconsciente cortou. A censura cortou, né? O inconsciente estava tentando falar, a censura cortou. Então, é isso, né? Essa conversa do suportar o processo. Então, há um processo, né? Esse encontro com o propósito, né? É um processo de vida, é um projeto de vida que nós vamos construindo, né? E a cada fase da nossa vida, uma parte dessa autenticidade vem à tona, se revela, né? Dali a um tempo ela muda, né? A vida é cheia de transformações. Então, essa autenticidade, ela não tá lá estanque, ela não tá lá pronta em algum lugar a gente fazer o download disso, percebe? Não é um download que a gente faz e acabou. Isso é um trabalho de vida, é um projeto de vida com muito trabalho psíquico. Portanto, encontrar o nosso propósito não implica o fim das nossas inquietações, dos nossos questionamentos, das nossas angústias, né? Encontrar o nosso propósito, viver com um propósito, tem a ver com suportar essas inquietações e criar a partir delas, né? Criar diante dessas inquietações. Então esse é o convite que fica aqui desse nosso capítulo de hoje. Ainda temos livro pela frente, mas hoje já vamos em 50 minutos de conversa. Espero que tenha sido uma boa manhã para quem aqui esteve. Obrigada pela generosidade da atenção de vocês, pelo tempo que vocês estiveram aqui comigo, que a gente conversou e pensou um pouquinho. Quem puder partilhar esse vídeo com aquelas pessoas que vocês conhecem, que também se interessam por esses assuntos, por filosofia, por desenvolvimento pessoal, que se interessam em enfrentar as suas certezas, enfrentar os seus questionamentos, as suas dúvidas, trabalhar as suas resistências, né? Pensar sobre gente que se interessa em pensar pela vida. Partilhem esse vídeo também, convidem as pessoas para participarem dessas leituras matinais. É uma forma da gente começar o nosso dia com um bom ancoramento, né? Ou então aquecendo os motores para o barco fazer uma boa navegação, né? Sem saber o que vamos encontrar lá no meio do mar, mas com as mãos no leme, com as mãos no remo, para levarmos o nosso barco a algum bom porto. Obrigada mais uma vez por quem esteve aqui. Um beijo muito grande, um abraço apertado para vocês, vigoroso. Amanhã a gente se encontra de novo às 8h30 aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário. E um ótimo dia para todos vocês. Tchau, tchau.